A chegada tranquila esta noite em Brasília do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é uma demonstração de que o governo Lula já tem a suficiente soberania e autonomia para governar este país. O que não acontecia com o outro governo. A gente se lembra que o Bolsonaro, obrigado pelos Estados Unidos, proibiu a presença de Maduro em território brasileiro e proibiu por decreto, um decreto que se estendia até o pessoal diplomático na capital brasileira, que o Bolsonaro perseguiu até quase as últimas horas de seu governo. Agora, politicamente, como é que se justificava essa posição do Bolsonaro? É de que na Venezuela havia um presidente escolhido, não era um presidente, era uma figura lá chamada presidente interino, que não tinha poder nenhum, não tinha parlamento, não tinha território, não tinha nada, mas era considerado o presidente interino da Venezuela. E os Estados Unidos impuseram que esse presidente fosse reconhecido pela grande maioria dos países, inclusive ali europeus, Japão, etc., chamado Ocidente, o mundo ocidental, que fechou todo com aquele Juan Guaidó. E aí a gente pergunta, cadê o Juan Guaidó? O Juan Guaidó foi destituído, deposto num golpe parlamentar, ali entre eles, não é? Porque eles tinham uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Nacional paralela, e que foi se estendendo ao longo do tempo, porque a Assembleia Real já tinha sido eleita e tinha a maioria do Maduro. Bom, de qualquer maneira, o Bolsonaro foi obrigado a reconhecer não só esse presidente interino, Juan Guaidó, que foi deposto, não é? E foi deposto justamente quando, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, no dia 31 de dezembro do ano passado. Por causa ainda do Juan Guaidó, o Maduro teve outros problemas. Por exemplo, ele foi proibido de entrar na Argentina pela justiça argentina, apesar de o governo lá ser peronista, um governo nacional ser peronista, não teve forças para deixar que o avião presidencial do Maduro desembarcasse ali em Buenos Aires, o que não ocorreu no Brasil, e é por isso que eu digo que o governo tem uma certa autonomia, ou uma certa soberania, também em relação a esses ditames que vêm de fora. Bom, e aí vamos ver o que o Maduro vem fazer aqui no Brasil. Primeiro de tudo, ele vai praticamente tomar todo o dia do Lula. Vai haver reunião de 10 a 1 da tarde, depois vai ter várias outras reuniões paralelas com os integrantes do governo Lula. E para discutir o quê? Praticamente, discutir questões práticas, essenciais à integração, não só da Venezuela, porque ele vai receber amanhã os presidentes, não é, que compõem a América do Sul, à exceção apenas do Peru, porque o parlamento peruano não autorizou a vinda da presidenta atual, que é a vice Boluarte, a vice-presidenta, que é hoje presidente da República, substituiu o Castillo, que foi deposto depois que tentou dissolver o Congresso Nacional lá daquele país, foi deposto e preso, está preso até hoje. Então o Peru está ali em crise política. Aqui cabe só uma diferença entre essa dissolução que houve lá no Peru do parlamento, que prendeu o presidente, e a dissolução do presidente
lá do Equador, Guilherme Lasso, que dissolveu o Congresso e mandou a polícia e o exército fechar as instalações do Congresso para que nenhum daqueles parlamentares que já não eram mais parlamentares, mas ex-parlamentares, entrasse no recinto. Bom, e aí o que o Lula vai fazer com o Maduro? Ele é justamente isso, como eu falava, né? Que a agenda dos países latino-americanos, que essa questão da inflação, a questão da segurança interna, a questão da alimentação também. Bom, o presidente da Venezuela, segundo esse material do Estadão, chegou na noite deste domingo e deve se reunir com o presidente Lula nesta segunda-feira, 29, e participa da cúpula dos países sul-americanos, a Unasul, na terça-feira, dia 30. Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. E aqui explica melhor essa coisa do Bolsonaro, né, em relação a ele. Sob o regime de Jair Bolsonaro, as relações do Brasil com a Venezuela chegaram a ser cortadas com o fechamento da embaixada brasileira em Caracas e o diálogo firmado com a oposição por meio de enviados de Juan Guaidó. O tal do Juan Guaidó tinham também aqueles seus embaixadores, entre aspas, que chegavam aqui. Esse, por exemplo, é o MST, que ali parece guarnecer a embaixada da Venezuela, não permitiu que fosse essa embaixadora, houve uma embaixadora que foi designada aqui para o Brasil pelo Juan Guaidó, mas ela nunca chegou a tomar posse, porque justamente Brasília evitou que isso acontecesse. Então vejamos, a presença de Maduro no Brasil não era permitida desde 2019, quando uma portaria editada pelo então presidente Jair Bolsonaro proibia o ingresso no país do líder venezuelano e de outras autoridades do vizinho latino-americano. Após a posse de Lula, o governo reabriu a embaixada brasileira e restabeleceu o contato diplomático com o país vizinho. Maduro chegou a Brasília em um avião da empresa estatal venezuelana Conviasa, acompanhado da esposa Cília Flores, que não é só esposa do Maduro, ela também é uma militante política e das mais ativas. Ela já foi presidente da Assembleia Nacional, que é o parlamento da Venezuela, é ainda deputada e tem larga influência na vida política interna e também externa. Foi recebido no aeroporto pela secretária de América Latina e Caribe, Gisela Padovan, e pelo embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vicente Vadel. Esse informe aqui do jornalista da CNN Brasil dá mais detalhes sobre esse encontro que Maduro vai ter no Brasil com Lula e com os outros presidentes sul-americanos. Mandatário da Venezuela, às 10h30, Lula vai ter uma reunião privada com Maduro, às 11h30 tem uma reunião ampliada, ou seja, que se juntam ali outras autoridades do governo federal e da administração diplomática, e depois, às 1h30 da tarde, está previsto um almoço em homenagem a Maduro, né? Parte dessa recepção oficial, parte dessa visita oficial do chefe de Estado estrangeiro. Maduro, que veio a Brasília acompanhado de sua esposa, Cília Flores, que já foi também presidente da Assembleia Nacional. Vamos falar um pouquinho das pautas entre Brasil e Venezuela. A primeira delas, que já está em andamento, é a reabertura da Embaixada da Venezuela lá no Brasil, não só a Embaixada, mas também as instalações consulares. Além disso, eles devem conversar sobre os assuntos internos, a política interna da Venezuela, lembrando que tem eleições na Venezuela no ano que vem, e também devem falar, de acordo com o Itamaraty, a diplomacia brasileira, também vai estar
na pauta a proteção dos povos na fronteira, tanto no Brasil quanto na Venezuela, especialmente os povos Yanomami. É a primeira vez que Maduro vem ao Brasil desde 2015. A gente recorda então que Maduro foi proibido de entrar no país durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa medida foi tomada em 2019, mas ela foi revertida no final do ano passado, poucos dias antes do início do governo Lula. Havia a expectativa de que Maduro pudesse vir à cerimônia de posse de Lula. Isso não aconteceu, mas a proibição de Maduro entrar no território brasileiro foi retirada, foi suspensa poucos dias antes da posse de Lula. Ele está no Brasil, além dessa visita oficial, além desse encontro bilateral com o presidente brasileiro, Maduro vai participar também da reunião dos presidentes sul-americanos, ou seja, os chefes de Estado da América do Sul estão todos chegando a Brasília no início dessa semana. Vai acontecer essa cúpula amanhã, com a maior parte dos presidentes. Tem apenas uma exceção, que é a presidente do Peru, Dina Boluarte, que não pode deixar o país por razões constitucionais. Mas, além de Maduro, também vão estar aqui nessa reunião o argentino Alberto Fernandes, também o chileno Gabriel Boric, o uruguaio Luiz Lacalle Pou e também o colombiano Gustavo Petro, todos os presidentes e chefes de Estado da Argentina aqui amanhã, então, para essa cúpula latino-americana, liderada, claro, pelo presidente Lula, que recebe esses mandatários. Você vê aí que é longa, né, a pauta de trabalhos do Maduro com o Lula e também com os outros presidentes sul-americanos, que já estarão todos em Brasília, menos a Dina Boluarte, lá do Peru, por razões políticas internas daquele país. E aí a gente vai realmente fazer votos para que essa integração latino-americana realmente aconteça. Agora, não mais em termos apenas políticos, mas em termos de infraestrutura, de cooperação entre os vários programas alimentares, programas, né, de segurança pública, por exemplo, para evitar o narcotráfico, e uma outra série de assuntos, principalmente a questão econômica, que é fundamental para a integração dos povos, para não falar na integração cultural, que também vai ser muito incentivada, segundo os articuladores, não só do governo brasileiro, como dos principais países que hoje dominam a América Latina. E aí a gente fala do México, né, do presidente López Obrador, ali da Argentina, ainda o presidente em final de mandato, mas com a vice-presidenta Cristina Kirchner, que a gente não sabe se vai se candidatar, e fica ali um ponto de interrogação, mas que tem também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que tem essa orientação progressista, além, claro, essa orientação do presidente Lula no Brasil.